Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um podcast da Teu Reino, a mais um Discipule. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nossas vidas, um tema que traz para nós uma clareza daquilo que o Senhor espera de nós. Hoje, comigo aqui, pastor Reginaldo. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Muito bom estar com os irmãos aqui, gravando, nesse assunto tão importante. Glória a Deus, Hoje vamos falar sobre dízimos e ofertas. Meus irmãos, vai ser bênção, vai ser um momento de instrução para sua vida, um momento onde você vai aprender, Eu quero indicar aqui um livrinho para você, tá na minha, Dogão? Esse livro aqui é um livro que eu gostei muito, É um livro do pastor Hernandes Dias Lopes com Arival Dias Casimiro. Arival Dias Casimiro, pastor Reginaldo. Ari Osvaldo, não. Arival Dias Casimiro, sobre dízimos e ofertas, se são para hoje. São várias perguntas e respostas que eles trazem aqui. Editora Ragnus. Se você tem alguma dúvida, livro muito bom, li de capa a capa, traz muita clareza para nós do que é dízimos e ofertas, Pastor Reginaldo, antes disso, amanhã a gente tem o início de um projeto maravilhoso, Isso. Fica à vontade aí, quero que você fale. Então, pastor, nós estamos aqui começando o nosso podcast hoje falando de um projeto que está tomando conta do Campo das Vertentes. Glória a Deus. Eu sei que alguns podem se perguntar o que é o Campo das Vertentes. É a nossa região aqui, de 36 municípios, começando aqui de Lavras, Pomuceno até Barbacena, aqueles municípios que tem ali em volta. E a Missão Encorajada, da qual eu faço parte, tem um projeto já, esse agora é o 4º ano, onde nós oramos 40 dias pelo Campo das Vertentes. E esse projeto foi colocado nas mãos das igrejas aqui da região. A gente visita as cidades, conhece pastores. E eu quero convidar aí os nossos ouvintes, aqueles que acompanham o canal aqui da Teu Reino, para participar dessa campanha. Aqui nós temos live no Instagram, os 40 dias, começando no 1º de agosto até 9 de setembro. 6 da manhã e meio-dia nós estamos no Instagram da campanha, que é 40 dias... Não, agora mudou. O Instagram da campanha agora é missãoencorajar.com.br. Legal. @missãoencorajar.com.br. missãoencorajar.com.br. Do Instagram. Do Instagram. Nós colocamos mesmo o endereço ali, O site mesmo, o endereço do site. Colocamos o endereço do site como o nosso perfil no Instagram. Legal. Vai ficar mais fácil você decorar também. E tem site também, pastor? Tem o site missãoencorajar.com.br. Glória a Deus, benção demais. Então participe conosco, Nós vamos ter um tempo maravilhoso. Você vai escutar, conhecer pastores aqui da região que participam da live conosco e, sobretudo, orar para que Deus transforme o Campo das Vertentes. Amém, glória a Deus. Esse é o 3º ano que a Teu Reino participa, O 3º ano, Mas participou desde o primeiro, Desde o primeiro? Desde o 4º ano. Vai ser o 4º ano. Então, a Igreja Teu Reino está aí já há 4 anos fazendo. Lavras aqui, dia 20... Dia 20, 8, se não me engano, 29. 21 de agosto, 21 de agosto, Lavras orando. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as igrejas da região que estão adotando a campanha dos 40 dias, no dia 21 estarão orando por Lavras. Isso. Orando pelos pastores, orando pelos desafios, orando pelo povo de Lavras, pela obra de Deus. Vamos chamar alguns pastores para vir aqui para a igreja? Vamos. Ou a gente vai para outra igreja? Isso. Fazer vigília, é um tempo maravilhoso. Benção, glória a Deus. Vamos lá então? Dízimos e ofertas. Pastor, introdução para nós, vai lá. O que é dízimos e ofertas? Então, o dízimo, falando de uma maneira mais clara, é uma porcentagem. Já está dizendo. Por palavra, A 10ª parte de 100, E é aquela oferta, é aquilo que nós devolvemos ao Senhor daquilo que Ele nos abençoa nas nossas finanças, Sim. Então, falando de uma forma clara, o dízimo é isso, é uma prática, nós vamos falar aqui, bastante disso essa noite, que remete aí desde o princípio. Desde o livro de Gênesis, o dízimo está presente na história do povo de Deus. Hoje nós fazemos dízimos, A gente, por obediência a Deus e por gratidão, também aquilo que Deus nos dá, mas a gente começa também a ver dízimo e oferta lá no Antigo Testamento, O primeiro dízimo e oferta foi de Abraão entregando para Melquisedeque. Vamos falar um pouquinho desse princípio lá? Vamos. E eu, pastor, acho que é interessante, como o tema de hoje ele é mais específico, a gente vê aqui em Gênesis 14, rapidamente,
a primeira menção ao dízimo, né, que é feita aqui nas Escrituras. Rapidinho, o contexto, Abrão ainda, né, o nome Abrão. não tinha sido mudado, ele sai para uma guerra para recuperar o seu sobrinho Ló, que havia sido levado, né, por reis, por 4 reis. Ele consegue a vitória e traz os despojos e traz o povo que havia sido sequestrado, levado cativo por aqueles reis e devolve ali, vamos dizer assim, nos portões de Sodoma. Sim. Né? E aí, quando ele chega naquele lugar, um sacerdote procura ele. Esse sacerdote é Melquisedeque. A gente sabe que não, é um homem muito estranho na Bíblia, né? Não tem nada, não tem... A gente não sabe de quem ele é filho, De a onde gente veio. não sabe se ele morreu, se não morreu. Tem uma coisa assim, né? E aí aqui é dito que, versículo 18, capítulo 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aí a gente já parte do princípio, né, que aqui muitas pessoas falam assim, eu não dou dízimo porque o dízimo era da lei, né, eu não faço a minha parte de ser dizimista porque o dízimo é da lei. Não tá na lei, né? A lei veio depois. Na verdade, não está na lei. E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, a gente sempre conversa alguma coisa, né? O livro de Gênesis, ele é um pano de fundo, ele é uma introdução à lei. Né? E falávamos aqui que tudo que há na lei, de certa maneira, a gente observa no livro de Gênesis, a questão da violência, a questão do pecado, né? A questão da decadência da sociedade. Né? Isso. E aí, quando vem Êxodo, nós temos a libertação daquele povo. E Deus começa a ordenar a constituição do tabernáculo e um sistema levítico. Ele separa uma tribo para organizar o culto a ele. Justo. Né? Então imagina só, o primeiro versículo da Bíblia é escrito mais de 3.000 anos. É muita coisa de história, né? Depois dos fatos. Então, quando Deus se revela para Moisés e revela como tudo aconteceu de fato, né? A versão original da testemunha principal, que é Deus, né? Eles tinham a versão oral que passava, né, passou dos patriarcas e de tantos outros, mas Deus traz a revelação escrita. Sim. Então a gente observa que não está à toa o dízimo aí nessa passagem de Melquisedeque. Nesse encontro de Melquisedeque com Abrão. Né? Eu até defendo que, na verdade, Abrão ele aprende ali com aquele sumo sacerdote essa prática de levar esse dízimo. Né? Eles moravam muito próximos ali. Tão próximos que quando Sodoma e Gomorra é incendiada, né, pelo Senhor, Abrão vê da terra dele, ele vê as chamas, né? Ali. Então, é interessante, né? E a gente já vê isso na questão do culto ao Senhor, né? E isso que você disse é muito importante, porque isso, de toda a história de dízimos e de alianças que Deus fez, Jacó, né? A gente vê que Jacó ali, ele tem uma visão e ele fala ali, eu vou dar o dízimo ao Senhor, né? A gente vê aqui também Caim e Abel, que trouxeram levando uma oferta ao Senhor. Então isso já está muito enraizado, né? E quer falar mais um pouquinho dessa introdução? Não, só mostrando, né, que eu acho que talvez a gente vai tocar nesse ponto mais à frente, mas é aqui que tudo começa, né? E como você comentou antes, aí perpassa toda a Bíblia, porque sai do período anterior à lei, ele é organizado, dízimo é usado na lei. Ratificado na lei, né? Eles colocam ali na lei. Aplicado ali na situação dos sacerdotes. E depois aí tem o Novo Testamento que a gente vai conversar. Aí já entra como lei, né? Para Israel, para todo o povo ter que cumprir mesmo. E se não cumprisse, estava quebrando um dos mandamentos da lei. E não podia quebrar nenhum, né? Tem que praticar todos ali. Partindo disso, né? Vamos falar um pouquinho de Malaquias, que é o texto que todo mundo usa, porque a gente está falando um pouquinho, esse aqui é uma introdução, né? Todo mundo usa esse texto, a gente vê pregando sobre esse texto. Malaquias 3:10, né? Diz assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa.
ponham-me à prova, e diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu, derramar bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações clamarão felizes, os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 13 é interessante. Vocês têm dito palavras contra mim, diz o Senhor. Ainda pergunta, o que temos feito contra ti? Versículo 14, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora, consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus? Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honraram o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem ao Senhor. Aqui, o versículo de número 6, Deus começa em roubará o homem a Deus? Forte, né? Uma pergunta muito, muito forte, né? Muito assim, vocês estão me roubando? Aí o povo pergunta para Deus, mas onde? No que nós te roubamos? Aí Deus responde, vocês me roubam onde? Nos dízimos e nas ofertas. O livro de Malaquias, a gente tem que entender ele por completo, né, pastor? Malaquias, Deus está regulando o culto do povo, né? E aqui a gente vai ver todo o processo de sacrifício feito com animais impuros, de homens que cometiam adultério e estavam ali diante de Deus como se nada tivesse acontecendo, né? E Deus, dos sacerdotes, tratando de qualquer coisa, de qualquer jeito o culto. E Deus fala assim, olha, eu queria que vocês passassem no rosto de vocês excremento, que são ali aqueles restos, né, que sobravam dos animais que era impuro, que não poderia estar ali, né, no templo do Senhor. Por quê? Porque Deus não queria que eles aparecessem na presença dele. Tipo assim, então... E a última coisa que Deus trata com eles é dízimo e oferta. Aqui a gente traz uma relação muito próxima, que Deus falou o seguinte, cara, vocês estão tratando as ofertas de sacrifício de qualquer forma, vocês estão tratando as esposas de vocês de qualquer forma, vocês estão tratando o culto de qualquer forma, e aqui é muito claro que, olha, até o coração de vocês estão longe de mim. Deus está tratando o coração do povo. Deus fala assim, cara, por que vocês estão me roubando? Por que vocês estão tirando de mim aquilo que é meu? Por que vocês não estão colocando um outro Deus? E talvez Jesus ele vai bater muito forte lá em Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a Deus ou mamon, ou a riqueza. Então assim, eu acho que o ápice do coração do homem tá afastado do Senhor é quando ele não consegue entender o que é de Deus na vida dele. Não, e aí a gente observa assim, que às vezes a gente fica muito na superfície com o assunto. Sim. E não chega nesse ponto, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, questão de lei. Nunca foi uma questão de lei. Sim. A regulamentação que foi feita no sistema levítico foi porque era um grande projeto, né, envolvendo uma tribo inteira e uma continuidade até a vinda de Cristo. Então, o sustento daqueles sacerdotes, Deus regulamentou, senão não seria feito. Não, se ficasse por conta, não seria feito. Então, Deus regulou tudo direitinho. Mas o dízimo nunca foi questão de lei, sempre foi questão de gratidão. Sim. Sempre foi uma atitude de reconhecimento. Deus é bom comigo. Deus me sustenta. Deus me dá força. As riquezas que eu tenho, tudo pertence a Deus. Depois vamos ler aqui uns textos, né? Mas eu fico pensando em Malaquias, pastor, e tem um destaque aqui também, né? Na minha versão, que é muito usada, às vezes pelos irmãos, diz, por vossa causa repreenderei o devorador. Sim. E aí chega ao ponto de muita gente transformar a obediência simples, a entregar o dízimo, numa coisa muito espiritual, a ponto de achar que esse devorador é um demônio. Né? O demônio vai te pegar. Demônio. Né? Enquanto não é.
Se a gente vê aqui em Joel, e é muito bom esclarecer isso pro ouvinte, né, para os irmãos. Ah, esse aqui eu vou pegar, tô vendo o seu aí. Esse É aqui, verdade. esse aqui é o meu. E aí, aqui em Joel, no capítulo 1, olha o que o Senhor começa dizendo aqui no versículo 2. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então aí, o Senhor vai até o versículo 12 aqui mostrando que havia tristeza em Israel, por quê? Porque no campo não tinha colheita. Sim. O devorador, ele chama de um grande exército. O que eram? Os gafanhotos. Os gafanhotos que poderiam ser evitados, mas aí a desobediência do povo, e o Senhor está tratando exatamente esse mesmo cuidado com as coisas de Deus, né? Sim. O livro de Ageu também tem isso. Quando o profeta Ageu diz, olha, vocês estão cuidando da casa de vocês e abandonando a casa do Senhor. furado, né? É como se O que você junta aí é como se fosse um saco furado, um saco sem fundo, né? O campo não está dando nada. Então, isso tem muito a ver com a aliança que Deus fez com Israel. Sim. O Senhor falou para eles, olha, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Os ídolos que vocês adoravam e que os pagãos levam oferendas, acreditam que vai dar chuva, acreditam que vai dar colheita, acreditam que vai dar abençoar a procriação, tudo. É tudo falso Deus. Eu sou o dono dos céus e da terra. Então, quando o povo de Israel obedecia a Deus, também honrando o Senhor com os dízimos e as ofertas, sim, a promessa do Senhor não vai faltar de onde vem esse. Vai ter mais, né? Vai ter mais, não vai faltar, porque o campo era o principal ganha-pão deles. Né? E assim é. Resumindo, irmãos, não existe demônio. Não é uma questão de demônio aqui nesse texto. Não, porque tem ricos que não são dizimistas e têm dinheiro. Tem dinheiro. Então assim, e não serve a Deus, não tá vivendo essa vida aí, né? De qualquer forma, é o que o próprio povo tava olhando lá em Malaquias, né? Eles praticam o mal e prosperam. Então vai ter. Mas, e a gente fica aqui, não, porque é demônio, né? E os pastores aproveitam para manipular. Se você não der, você vai entrar demônio na sua vida, vai quebrar seu carro, vai fazer um monte de coisa. Cara, eu creio que tem coisa que desgasta, irmão. Não, e o prejuízo pode até acontecer, porque em contrapartida tem a bênção, né? Não, o Senhor promete a bênção. A ausência de bênção é maldição. A ausência de bênção é maldição. Mas o que é maldição? Uma coisa hereditária, não é uma... Não, é exatamente o prejuízo de você não andar conforme a vontade de Deus. E as coisas acontecem, né? Então, mas não necessariamente o demônio devorador, né? Que tá fazendo aquilo ali. Né? Eu acredito na bênção do dízimo. Assim, ela é visível, né, na vida dos irmãos que são dizimistas, na vida de uma igreja fiel ao Senhor, de irmãos que são fiéis às ofertas, né? Não retém, e Deus abençoa. Não tem como a gente discutir com isso, né? Por quê? Porque parte muito da nossa confiança. Quem é o nosso Deus? A quem nós servimos, né? Como nós vamos servir esse Deus. Então a gente acredita que é uma aliança de Deus, é um princípio de Deus para com a humanidade, para com o seu povo. E quem vive nesse princípio é igual ao princípio de casamento. É igual ao princípio de criação de filhos. Inculca a palavra do Senhor. Deus, ele já deixou os princípios de ensinar como nós devemos criar nossos filhos, como nós devemos ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos. Nós seremos filhos abençoados, serão como flechas na nossa mão, né? Na mão do arqueiro. E o dízimo é a mesma coisa. É um princípio do Senhor para nos abençoar. É um princípio de Deus para trazer bênção financeira sobre nossas vidas mesmo. Eu acredito nisso. Então a gente precisa entender que esse princípio é para hoje. Ele faz parte da nossa vida. Como é que ele se encaixa na nossa vida? Ele se encaixa na nossa mordomia. Sim. Então, falando um pouquinho, pastor, eu queria falar um pouquinho dessa questão da mordomia, né?
Sim. Então, o que isso quer dizer? Indo para a palavra de Deus, né, e a intenção aqui é instruir mesmo, Deuteronômio 10. Hoje eu estou abrindo bem aqui para os irmãos Não, vamos lá. pegarem, né? Porque esse assunto é necessário a gente fundamentar ele bem na palavra. Deuteronômio 10, 14 diz: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, era muito claro, né? Estava sempre ligado a esse assunto. Tudo que existe pertence a Deus. A Deus. Nós não somos donos de nada. A gente passa e Deus permanece. Aí continua. Só antes, o versículo anterior, né, vai dizer o seguinte, do versículo 12. Agora, ó Israel, que é o Senhor, o seu Deus, pede... O que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ame, que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, e obedeça os mandamentos do Senhor e os decretos do Senhor que hoje lhes dou pelo seu próprio bem. Aí, tudo é do Senhor, inclusive tudo nós temos que fazer para Deus, de todo o coração, de toda nossa alma, todo o nosso entendimento, né? Devemos servir a Deus dessa forma. Aí essa questão da mordomia, explicando ela como é que funciona. 115 do Salmo 115, 16 vai falar assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, o homem ele é corregente. Uhum. A terra continua sendo de Deus. Às vezes a gente percebe que a humanidade vive como se fosse dona de tudo. Sim. Há pessoas que se agarram às suas riquezas, se agarram aos seus objetivos, como se não existisse Deus, né? E só que Deus ele continua sendo soberano sobre essa terra. Mas então o que quer dizer que ele deu a terra aos filhos dos homens? Ele deu o quê? Para nós administrarmos. Sim. Nós somos os verdadeiros administradores da terra. É importante a gente cuidar, sim, do clima, né, da criação, da natureza, dos animais. A gente cuidar do lugar onde a gente vive, que Deus nos deu para viver. É importante, faz parte da nossa mordomia, que a mordomia quer dizer administração, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da nossa família, sim, cuidar do nosso culto a Deus. E o dízimo ele se encaixa dentro desse processo de mordomia também, sim, porque ele está ligado às nossas finanças. Como você falou agora há pouco aí, que você acredita na bênção do dízimo. Por quê? Porque está na palavra. Está na palavra. Está na palavra. Eu tenho um Deus que é dono dos céus e da terra. Eu desfruto da terra que é desse Deus. Ele me deixa desfrutar e eu sou grato a ele. Eu não me obrigo a fazer uma coisa como essa. Eu vejo na sua palavra que ele instituiu e eu faço isso com alegria, com gratidão. Né? Engraçado que a mordomia, ela nos ajuda e nos instrui a não somente entregar os 10%, mas em como cuidar dos 90%. Isso, exatamente. Porque, não, Deus é certo, agora eu faço o que eu quiser com os 90%. Vou fazer o que eu quiser. Não, a mordomia é na vida no geral do cristão. O que você está fazendo com aquilo que sobra? Por isso, talvez, às vezes, muitos irmãos falam assim, mas eu sou dizimista, estou sendo fiel ao Senhor e nunca me sobra nada. Não, irmão, você não está sendo mordomo, né, daquilo que você ganha, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Com o que você está gastando o resto? Justamente, com o que você está gastando o resto? Às vezes não é com bênção. Às vezes não é com bênção. Ou às vezes, não, pastor, não estão falando de alguém que ganha salário mínimo. Pô, é um desafio hoje para quem ganha salário mínimo ser fiel ao Senhor e cuidar da sua família, sim. Mas a fidelidade ao Senhor faz com que as bênçãos de Deus cheguem mais fácil na nossa vida. Eu creio nisso. Eu também. E só que talvez vai chegar um momento que você vai falar assim, olha, um salário mínimo não dá para mim mais. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que me especializar. Hoje talvez a esposa tem que trabalhar. Algumas coisas a gente tem que ver, né, e buscando do Senhor direcionamento que Deus vai dar, porque é bênção de Deus. Deus vai trazer, né? Então, assim, então a mordomia ela é no total, né? E engraçado que a gente tem na igreja irmãos, né? A gente até fala isso aqui, né? Tá em qual câmera, Dogão? Se você estiver passando dificuldade, nós temos irmãos aqui que sabem lidar com finanças.
né? Nos procura, fala assim, pastor, eu tenho dificuldade de lidar com as minhas finanças. Então, a gente pode te levar para alguns irmãos que vai te fazer você ajustar as suas finanças. Vai te abrir a mente, talvez vai te falar assim, olha, vamos tentar melhorar isso aí. Eu vi uma vez um rapaz falando, que eu achei interessante, nós estamos falando aqui, já pulando, estamos no assunto de mordomia ainda, ele falou assim, olha, eu acredito assim, tem algumas pessoas que não creem assim, sabe? Mas eu acredito que você é responsável pelo quanto você ganha. É uma palavra muito pesada, mas vamos supor, você quer ter um salário de médico, você tem que estudar como médico. Você está em uma obra, você quer ter o salário de um pedreiro e fazer coisa de servente? E vai querer receber como pedreiro? Não tem como. Então você tem que entender o seguinte, eu sou responsável pelo que eu ganho quanto à minha qualificação. Uhum. Se eu me qualificar, eu vou conseguir chegar a um salário melhor. Agora eu fico vendo aí campanha para Deus aumentar o seu salário. Do nada, assim. Não, eu já ouvi assim, ó, dá dízimo de quanto você quer ganhar. Não, que eu falo, triste. Tem várias coisas envolvendo o dízimo que não tem... São pastores gananciosos, é mentira. Se você hoje é competente para ganhar um salário mínimo, irmãos, seja feliz com o salário mínimo e vai se qualificar para ganhar 1,5, 2. Vai passar pelo processo. Talvez isso vai durar 2, 3, 4, 5 anos. Talvez você hoje trabalhe em uma empresa. Vamos pegar aqui uma empresa aqui. Vamos supor que você hoje... É difícil falar porque parece que a gente está falando de algum irmão, né? Vou pegar aqui mesmo o servente. Se você é um ajudante de obra e você quer se tornar um mestre de obra, primeiro você se qualifica como pedreiro. Faz a massa rapidinho, fala assim, ó, deixa eu chapiscar isso aí, deixa eu sentar uns blocos com você, deixa eu sentar uns pisos, você está se qualificando, pro dia que chegar a sua hora, você fala assim, não, agora eu consigo. Ou seja, o dízimo ele não é mágico. Não é mágico. A bênção existe. Sim, eu acredito na bênção. E aí eu lembro, você falando e eu lembrando aqui, às vezes a gente observa a crítica. Por que vocês dizimam? Vocês estão jogando dinheiro nas mãos de pastor, da igreja, isso vai fazer falta. Isso me faz lembrar aquela velha história, né? Do homem que disse assim, o economista que chegou para o irmão, você dizima há quantos anos? Há mais de 30 anos. Eu vou fazer os cálculos. Você sabia que você já podia ter comprado uma Ferrari? Se você tivesse juntado esse dinheiro em lugar de dizimar? Aí o irmão perguntou, e cadê a sua? Então, assim, a pessoa, quando ela recebe a Cristo e ela adota esse princípio com sinceridade e ela faz o que você está falando, quantas vezes nós não vemos a realidade mudar da pessoa? Ela larga, ela deixa, não é só uma questão, é a mordomia ainda. Ela sabe que tem que cuidar do seu corpo, ela larga a bebida, ela larga o cigarro, ela larga a droga, né? Ela larga a prostituição, tudo sim. Isso consome o dinheiro, isso sim, devora o dinheiro, a vida da pessoa. E a gente observa essa pessoa, às vezes, com um salário mínimo, ela viveu uma qualidade de vida que ela nunca imaginou. Não, eu conheço um pastor que ganhava na época salário mínimo, comprou seu lote, construiu sua casa. Isso. Sim, ele trabalhava assim, eu falo assim, gente... Que poupa, porque não gasta mais com maldição, coisa que traz prejuízo para a sua saúde, né? Vai para o remédio. E quantas das vezes você observa, aí aquele irmão se qualifica, ele começa a ser reconhecido no trabalho, aquela irmã cresce dentro daquele trabalho, depois vem outro perigo, né? É da pessoa ficar tão próspera que ela pode sumir da igreja e esquecer de Deus, daquele que abençoou. Mas isso era algo tão sério em Israel, quando Deus separou Israel como povo para ele, que ele disse, olha, eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês, obedeçam a minha lei. E quando eu abençoar vocês, vocês não esqueçam que eu abençoei vocês. Sim, porque tem um propósito, né? No dia que vocês derem as costas para mim, né? Por causa da bênção, e isso infelizmente ainda acontece. Então, a questão não é o dízimo, não dá o dízimo é bênção, né? E ele não precisa provar mais nada porque ele passa por toda a história. Eu lembro, a primeira experiência que eu tive com dízimo foi muito marcante para mim, sabe? Por quê? Me converti com 18 anos. E com 18 anos eu me converti maio
de 2004. Então, de maio de 2004 até outubro de 2005, eu não trabalhei. 18 anos, eu falava que eu queria estudar, aquele negócio todo e tal. E alguns familiares meus começaram a me chamar de vagabundo. Por que você não vai trabalhar com seu avô? E eu falava assim, cara, eu não quero ser pedreiro. Hoje, se eu fosse, eu tenho certeza que eu seria um mestre de obra. Iria ganhar muito dinheiro com obra. Mas eu não queria aquilo pra mim. Aí me chamaram de vagabundo, aquele negócio todo. Aí aquilo foi me decepcionando, E sabe? nada contra, né, pastor? O quê? Nada contra ser pedreiro. Não, eu tô falando que se eu fosse pedreiro, eu estaria com muito dinheiro. Tipo assim, porque É uma profissão que tá. não, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão assim, né? Eu vi esses dias no Instagram, né? A turma falando assim: eu achava que pedreiro por andar sujo, tá, era pobre. Ó, que eu fui fazer orçamento na minha casa, o pobre sou eu. Eu entendi que o pobre sou eu, né? Porque é um trabalho, assim, muito precioso, né? Não é, um engenheiro não faz o que o pedreiro faz. Não faz. Mas eu tinha 18 anos naquela época e tal, eu queria outros rumos pra minha vida, né? E começaram a falar isso comigo. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei assim: Deus, o meu primeiro dízimo vai ser de 100%. Vai ser de 100% o meu primeiro dízimo. Eu tô fazendo essa aliança com você, com o senhor, o meu primeiro salário eu vou entregar. E justo em outubro, no mês que eu comecei a namorar com a Sayonara. Aí eu arrumei o emprego. Aí beleza. Aí num dia do culto do Pastor Ezio, na sexta-feira, da hora que faz o apelo, o Pastor Ezio falou assim pra mim: Deus acabou de abrir uma porta pra você agora. Deus acabou de abrir uma porta, eu vejo uma porta de trabalho aberta pra você. Pastor, eu peguei 2 currículos. Um na COFAP e um na TRW. 2 empresas aqui de Lavras de fábrica. Peguei o currículo na segunda de manhã. Na quarta-feira, a TRW me liga. Ó, vem aqui que a gente vai fazer uma entrevista com algumas pessoas. Cheguei lá, pastor. Cara, umas 30, 40 pessoas assim. Falei assim, deve ser muita vaga, né? Irmão, fiz a entrevista, conversei com todo mundo. Na sexta-feira, eles me ligam. Falei assim, Flávio, você foi aprovado, né? Você vai começar a trabalhar, você vai começar a fazer integração segunda-feira. Você pode chegar aqui às 7h30, você vai passar por esse período. Hora que eu cheguei lá, falei, não, bom, né? Passou mais algumas pessoas comigo, sozinho, pastor. Era só uma vaga. Na escuta. Fiz a integração durante 4 dias numa sala com todos os chefes da empresa. Me explicou como a empresa funciona, aquele processo todo, sozinho numa sala. Na outra semana entra mais 20. Na outra semana. Entra na mesma função que eu. O que eu percebi isso? Deus falou assim, para te provar que foi eu que abri, você entrou sozinho, fez a integração só você, por causa de uma aliança que eu tinha feito com Deus. Eu falei assim, meu Deus, como que Deus tem essas, assim, tem essas experiências muito pessoais, né? Muito pessoais com o sustento de Deus, né? Eu fui para a TRW, comecei numa área, depois eu fui para outra área que era um operador só, para quem entende, uma máquina do tamanho da nossa igreja, uma máquina só tamanho nossa, que é o pai do pastor da Amana lá. O pastor, meu Deus, vai dar branco. Me ajuda aí. Pastor Marcos. O pai dele veio de Limeira para cá para instalar essa máquina. Ele veio para instalar essa máquina e eu fui o último operador dessa máquina. E quem tava lá, a TRW, todo mundo que passava, o sonho era operar aquela máquina. E eu fui para lá do nada. Sim, era a bênção do Senhor. Eu tinha assim, cara, eu conversava com o presidente da fábrica lá, ele descia, porque era uma máquina importante da fábrica. E assim, eu falei assim, gente, é Deus mesmo, né? Então assim, Deus ele é fiel a quem é fiel. Deus, o que a gente tá falando aqui é o seguinte, olha, honrar o Senhor e buscar melhorar, buscar crescimento, é bênção de Deus. É bênção para sua vida, né? É bênção. Então, assim, às vezes a gente fica, mas vai faltar, não vai dar. Aí, no mês que eu arrumei emprego, a gente fez um acampamento, eu comecei a orar com a Sayonara. E a Sayonara trabalhava. Aí, falei assim, Sayonara, temos um problema aí.
ou a gente fica em casa ou você paga os primeiros sanduíches. Eu falei assim, por quê? Porque eu entreguei tudo a Deus. Recebi no dia, pastor, no dia eu já fui lá na igreja, coloquei o meu salário inteiro no altar do Senhor. E a Sanara falou assim, não tem problema não, todo sábado a gente sair nesse mês, eu pago o nosso sanduíche. Eu falei, então tá bom. Então a Sanara que pagou os primeiros lanches meu lá, eu não esqueço disso, por causa de uma aliança ao Senhor. E Deus, ele nunca faltou nada. Né? E se, assim, se pudesse dar um conselho, né, dar um conselho àqueles que vão ouvir aqui nossa conversa, é tirar os olhos dessa tensão em relação a dízimos e ofertas. Né? Há muitas vozes falando, a maioria que critica não sabe do que está falando, não tem fé, né, é movido pela incredulidade, e são pessoas que não vão entender uma experiência como essa, porque a gente que tem o Senhor e confia no Senhor, a gente sabe que Deus está tratando com a gente sabe que aquilo ele mostrou, não é o pastor, não é que as pessoas entendem errado isso. Essas pessoas, eu acredito que a maioria delas, elas foram frustradas, enganadas, decepcionadas, né, com algum sistema. Diz assim, ó, se você der tanto, você vai receber tanto. Né, talvez elas foram gananciosas. Né, a motivação foi errada. Né, talvez elas foram são avarentos, tem isso também, né? A pessoa pode ser avarento e não vai prosperar, que não adianta. Eu dou porque eu quero ganhar mais. É uma aplicação que eu tô fazendo. Isso é um desafio, né? Vamos lá, vamos assim, falando dessa questão da mordomia, né, e dessa aliança que Deus faz, Deus abençoa. Isso tem que estar muito claro na nossa vida. Muito claro. Deus abençoa porque é um conjunto, né? Resumindo essa questão de mordomia. O crente, ele enxerga a vida sempre da perspectiva divina, sempre da perspectiva de Deus, né? Então ele não faz nada sem orar, não faz nada sem se fundamentar na palavra. Então ele cuida das suas finanças da forma que agrada a Deus, né? E não forma tem jeito. Que ele vai glorificar a Deus, né? Bênção, né? É bênção. Vamos lá, pastor, próximo ponto aí. Então, assim, eu coloquei aqui porque que não fala de dízimo no Novo Testamento, né? É uma pergunta que não é que não fala, mas geralmente a dúvida é por que não tem um mandamento? Não tem um mandamento no Novo Testamento. Eu acho que esse é um assunto que as pessoas têm bastante dúvida sobre isso, né? Só para começar, né? Uma nação e a primeira parte da igreja é uma igreja judaica, né? Uma nação que viveu desde o início da sua história, sabendo dessa responsabilidade, educada nessa responsabilidade. Você leu Malaquias aí, né? Malaquias tem uma distância de 400 anos de Mateus, Marcos, Lucas e João, dos evangelhos, da vida de Jesus, né? Do início. E ali, quer dizer, 400 anos de silêncio, onde Deus não falou, mas a última palavra que ele deu foi para dizer assim, olha, a lei ainda está valendo. Ainda está valendo. Então esse povo, mesmo nos trancos e barrancos, eles entenderam esse princípio. Então no Novo Testamento, Jesus nasce dentro da lei, a Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, onde a prática do dízimo era generalizada, ela não era uma coisa que se questionava, não era uma coisa que se perguntava, não era uma coisa que se falava tanto. Esse é um ponto, né? Então, só que aí nós vamos ter, como autor aos Hebreus, verbalizando essa questão do dízimo, e algumas situações onde Jesus é questionado, né? E o assunto não era o dízimo, mas como eu disse, era tão generalizado que ele pôde dizer, acho que você separou o texto aí, Hebreus 7, né? Aquele texto que ele fala com os fariseus, né? Que ele diz assim, olha, vocês dão o dízimo... Né? É Mateus 23. Porque era tão generalizado que Jesus pôde usar como exemplo. Sim. Vocês não devem deixar de fazer isso. Ele não estava reprovando, eles dizimaram. Né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo do hortelã, do endo, do cominho, mas têm negligenciado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Vocês falam assim, tem que praticar, né, o dízimo e oferta, mas vocês não podem omitir essas outras coisas, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? Às vezes me faz parecer, quando coloca essa vírgula e esse complemento,
Eu acho que as pessoas que não acreditam, elas não vão ser convencidas de jeito Nunca. nenhum. Nunca, porque tem que ser Deus mesmo. Elas ainda são capazes de pensar, alguém colocou isso aí. A Bíblia não é Jesus tão... não falou isso aí, não. Isso aí foi entendimento de Mateus. Alguém colocou, e aí já começa a apelar, porque quem não crê na palavra, seleciona o que quer acreditar. E aí não tem argumento, né? Não tem argumento que convença. Tem, pastor, um livro muito bom, o autor eu esqueci o nome do livro agora aqui, mas o autor é Walter Karchel. Ele lembra uma coisa interessante, ele diz que as pessoas dizem assim, mas não está dizendo lá no Novo Testamento claramente que a gente deve continuar entregando o dízimo. E ele lembra que também não está dizendo para a gente fazer culto no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, né? Mas na prática da igreja, isso foi o que aconteceu. Os apóstolos se reuniam a igreja para partir o pão, né? No primeiro dia após o sábado. Então, isso era inconcebível para o judeu. Por quê? Porque foi o dia em que Jesus ressuscitou, foi o dia da nova criação, da nova história, a história da igreja, da nova aliança e última. A nova aliança, da última aliança. Então, e aí eu recupero que você vai ler aí Hebreus 7, né? Sim, tá aqui. Aí a gente chega no Melquisedeque de novo, né? Que tá na ponta da linha lá, tá no começo e tá no final. Hebreus 7, para mim, é o que marca essa questão, né, dos dízimos. Vamos ler inteiro? Pode ler. Vamos lá. Deixa eu ver também. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esse seja o descendente de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aqueles que tinham as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo seu superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro, é aquele a quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Vai ler o restante? Posso continuar aqui? Pode continuar. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Acho que pode ficar até aqui, né? Pode ficar. Olha só que interessante, né? Ele está falando o seguinte, olha, o dízimo ele foi entregue antes da lei. E hoje aqui, o Senhor é superior. Jesus ele é superior a Melquisedeque. Jesus aqui já está muito mais além. Então, como nós não vamos entregar ao Senhor? Como nós vamos fazer, né, de Cristo esse Senhor a quem nós devemos entregar tudo que somos? Pode falar aí, pastor. Interessante que uma vez Jesus falou assim, eis aqui quem é maior que Abraão. Né? Então, para o judeu, a expressão máxima era Moisés e Abraão. Principalmente o pai Abraão, que era o pai da fé, né? Porque Jesus foi criado antes de Abraão, né? A gente tá falando disso aí. Exato. Eis aqui quem é maior do que Abraão. E o escritor aos Hebreus, ele mostra que Jesus é maior do que os anjos, maior do que Moisés, né? Maior do que Melquisedeque. Mas tem uma outra pessoa também que é considerado nesse aspecto maior do que Abraão, que é Melquisedeque. Porque diz que o maior abençoa o menor. Inferior. Então, não era em termos de valor, não. Era em termos de quê?
que Melquisedeque ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal superior à levítica. Sim. A gente tem que pensar agora um pouquinho mais. Ele não era da tribo, Não era ele não dos era irmãos. hebreu. É. Já começa por aí. Ele não era hebreu. Então, e Jesus não está dentro da tribo de Levi. Sim. Jesus é sacerdote segundo a ordem desse homem que não era hebreu. É. E foi esse homem que não era hebreu que trouxe o dízimo. É forte. Então, nós estamos com Jesus na ordem de Melquisedeque. Então, assim, era para a gente pelo menos pensar, raciocinar um pouquinho que a lei, ela, vamos dizer assim, ela adotou o dízimo. Mas Sim. o dízimo, ele é antes. Então, assim, nós não estamos fazendo uma defesa aqui assim, do valor em si, do dinheiro, disso, daquilo outro. Então, de um princípio que é tão forte que, no mínimo, nós deveríamos considerá-lo como algo que não se pode desprezar. Para a gente colocar outra coisa no lugar. Porque as pessoas dizem assim, não ao dízimo, a gente tem que dar 100%. Mas geralmente quem diz isso não dá nem o dízimo. Não dá nem o dízimo. na verdade, eu acredito que o dízimo, ele é o ponto de partida. É um começo. Porque se não tivesse um ponto de partida, o que seria? Aí seria tudo, nada, 50%, 20%. Então Deus, ele já cria esse ponto de partida, mas de fato no Novo Testamento a gente vê muita generosidade. A gente vê muito irmãos que estão passando dificuldade e a gente tem que sustentar e a gente tem que ajudar as viúvas, os pobres. Então a igreja, ela tem que ter esses recursos, né? A igreja, eu acho engraçado que, graças a Deus, na nossa igreja aqui, quando se fala que alguém está em dificuldade, né, nosso grupo de WhatsApp, vários irmãos já começam assim, olha, vamos juntar. É questão de horas para a gente estar ali com a necessidade suprida, né? Né? Então, assim, o Novo Testamento ele vai além dos 10%. Acho que os 10% é o ponto de partida. E aí a gente reforça, pastor, o que a gente vem falando. Talvez a pergunta que não quer calar. Mas é mandamento? Ainda? Não. Não é mandamento. Não Agora, nós não estamos na lei de Moisés, nós não estamos sobre o sacerdócio levítico, onde era mandamento. Sim. Nós estamos debaixo do sumo sacerdote Cristo, nosso Senhor, né? Dessa ordem, onde lá começou o dízimo, né? E era feito, como sempre foi, na lei também tinha que ser, gratidão. Então, não entregue seu dízimo por causa de uma lei, porque não existe essa lei. Justamente. Entregue o seu dízimo porque você tem consciência, né, de que Deus está no céu, você na terra, e você é agraciado com tudo que ele lhe dá. Né? Entregue o dízimo porque você é mordomo. Exatamente. Você é mordomo. Você é servo do Senhor. Servo e sabe que está aqui para administrar coisas que você vai deixar. Né? Coisa que vai ficar, coisa que não, nada. Engraçado que nada vai, né? Não vai. E a gente às vezes gasta com coisas que não são necessárias. E eu acho que a gente tocou nesse ponto em algum podcast aí, que a gente falou de um outro assunto, quando Paulo, e é um texto difícil de entender lá em Coríntios, né? Quando ele diz assim, olha, é muito que vocês abençoem os judeus com o dinheiro, eles que deram a vocês aquilo que é mais precioso, que é a palavra da salvação, o evangelho, né? Mostrando que o dinheiro é inferior no reino de Deus. Sim. Existem valores muito superiores ao dinheiro. A gente fica muito agarrado porque, infelizmente, às vezes, Mamon ainda está dominando a nossa vida. Está reinando, com certeza. Está reinando. A gente vive por causa do dinheiro, né? A gente, não por causa de glorificar a Deus. E Deus, ele é uma fonte inesgotável. E eu acredito que, assim, pelo fato da gente falar assim, olha, seja dizimista, as bênçãos do dízimo vêm sobre as pessoas. Mesma coisa que se a gente cumprir qualquer lei do Antigo Mandamento, do Antigo Testamento, as leis, assim, tipo assim, olha, não matar, eu vou ser abençoado por não matar? Eu estou cumprindo uma lei lá. Então eu vou ser abençoado por não matar. E a mesma coisa, eu acredito que em Malaquias, aquele princípio é que Deus fala que vai abrir a janela dos céus, com portas do céu, cai sobre nós. Que nada vai nos faltar, que a bênção do Senhor virá sobre nós, que a gente entende, esse é o grande problema, a teologia da prosperidade, ela passou algo errado para nós. Muito, né? Entendeu? A ânsia das pessoas em ganhar dinheiro e ficar rico tirou totalmente a ênfase do que é a verdadeira vida cristã. Quantas vezes a gente viu textos mal interpretados, né?
pegar as riquezas de Abraão, né, toda essa bênção financeira do Antigo Testamento e dizer assim, isso é porque ele era dizimista e todo mundo que for dizimista hoje vai ficar assim também, vai ficar rico, né, vai ter uma casa boa, aquela coisa toda que você falou agora há pouco, né? É um investimento que eu estou fazendo, uma troca, uma barganha com Deus, e não funciona assim. A gente tem que entender que a evidência no Antigo Testamento de que Israel era uma nação abençoada passava, sim, pelas coisas materiais. Sim. Mas não existe nada disso no Novo Testamento para o povo de Deus. O povo de Deus é prometido para nós, discípulos de Cristo, perseguição, necessidades, né? Por que Jesus diz lá em Mateus 24, se eu não me engano, quando ele fala do grande trono branco, ele diz, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava preso, vocês foram me visitar. Então, o que isso significava? Dizendo assim, essa é a minha igreja. Sim. É a minha igreja que vai cuidar. Sim. E a minha igreja vai passar por problema, vai passar por nudez, vai passar por fome, vai passar por prisão, por perseguição. E os outros, meus irmãos, né, que vocês são meus irmãos, é que vão socorrer, vocês estão fazendo para mim. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Em contrapartida, quem não fez, né? Então, estava indo contra o Senhor, não estava servindo o Senhor. Por quê? Porque para a igreja não foi prometida a mesma prosperidade material. Sim. Nós não somos desse mundo. Foi isso que Jesus falou. Meu reino não é daqui. Se você tem condições de ficar rico, fique. Não, eu acredito. Porém, tem o dom, né? A prosperidade, né? A palavra de Deus diz que tem aqueles que vão prestar socorro, né? Isso, que vão ter para ajudar. Que vão ter para ajudar. E Deus quer ter essas pessoas para ajudar. Só que não é todo mundo. E essa viagem, prosperar, pensa comigo numa coisa. O que é prosperidade? Isso. Porque tem irmãos que são próximos, mas acham que pelo fato dele não fazer 2 viagens por ano, ele não é próspero. Eu não vou pra praia 2 vezes por ano, mas eu vou 3 dias. E tô lá com a minha família. Pastor, eu não consigo, sei lá, comer em restaurante caro, mas você tem comida todo dia em casa. Vamos pegar alguém aqui, vamos pensar naquele irmão que ganha um salário mínimo, mas ele tem relacionamento bom com todo mundo. E os irmãozinhos sabem que ele é uma pessoa humilde. O lugar que ele trabalha, todo mundo sabe que ele é mais humilde, né? Que ele não tem recurso financeiro, tem 3, 4 filhos e tal. Aí chega lá, ele tá trabalhando, quando vê um amigo dele que consegue uma bolsa pro filho numa escola particular. Aí depois o outro, no final do ano, fala assim, não, vou te dar uma caixinha, eu vou trazer uma cesta de Natal pra você. Irmão, isso não é prosperidade? É prosperidade. A prosperidade... Não é só o dinheiro vivo na mão. É família abençoada, filhos criados, educados e assim, a presença de Deus do lar. Talvez os irmãos são prósperos e não dão o dízimo e oferta por achar que não são. Fala assim, não, Deus, eu preciso mais. Que associa a prosperidade material, né? Pastor, e eu vejo quantas pessoas têm potencial para ganhar dinheiro. Quantas pessoas têm potencial para ganhar dinheiro, mas não converter o seu coração ao Senhor, não entregar com alegria, não entregar com fidelidade, e as portas não abrem. Não é porque também se abrisse ia perder o principal. Jesus disse que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Vai embora. Perde a si mesmo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, de contrapartida, eu vejo pessoas que não ligam pro dinheiro. Quando eu falo não liga, tem a disponibilidade de dar e ofertar, tratam o dinheiro com responsabilidade, e tem a disponibilidade de ofertar e de entregar, e cada dia prospera mais. De abençoar outros, né? Essa palavra que você usou. O dinheiro, ele tem... Alguém falou que ele tem que estar debaixo do pé da gente. Dos pés da gente. Ou seja, ele tem que ser servo. Não a gente servo dele, né? Viver para ele, viver para ganhar ele, viver para gastar ele, viver para... tanto é que às vezes a gente percebe a pessoa que enriquece da noite para o dia, por exemplo. Por alguma profissão, alguma coisa, uma herança. Às vezes ela não sabe o que fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou comer de diferente? Qual é o lugar que eu vou conhecer? O que eu vou comprar de bem e tudo? E aquilo perde o sentido, porque me faltando isso, me faltando aquilo. Não é isso que vai trazer felicidade para a pessoa, né? Mas quando a pessoa tem uma boa relação com o dinheiro, ela vai muito além daquilo que ela precisa, né? Ela se satisfaz
em abençoar outros, né? Ela Sim. entende que ela tem um propósito com aquilo também. É Tiago que fala, pastor, a questão. Eu li isso. Dos ricos? É a questão de que se você vê o irmão passando dificuldade, só fala Deus abençoe Acho que para é ele. João, né? Primeiro João. É João? Tiago também, eu acho que menciona isso. Mas se eu não me engano aqui, cabeça. Primeiro João. Show. Filhinhos, não ameis só de língua, né? João fala. É, mas tem um texto. Vamos lá, gente. Tô tentando achar um texto aqui. Eu tava lendo e eu achei isso tão legal, assim, importante da gente comentar. Deixa eu só ligar aqui. Mas que é a questão do seguinte, como que você... Aqui, pastor, tem algo parecido, né? Aham. Nisto conhecemos 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como Deus pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. E Tiago vai dizer assim, que ele está falando sobre fé e obras, ele vai dizer que fé é essa que eu digo pro irmão, vá, Deus te abençoe, justamente, e não dou o que ele precisa no momento, né? Tiago 2,14. Tiago vai falar sobre isso. Aqui, ó, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer tem fé se não tem obras? Acaso você pode salvar? Se o irmão tiver necessidade de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então Deus, ele vai dar recursos, né, para os irmãos, abençoar os irmãos. E do que adianta? Isso aí é questão de obras do Senhor. Eu sei que o irmão está passando dificuldade, eu vou deixar ele sofrendo, padecendo, não, eu vou ali ajudar, eu vou ofertar. Eu não posso assim, ó, vai em paz, que Deus te abençoe. Não, Deus nos usou para abençoar. Deus nos chama a ser abençoador, né? E Deus não está falando de muito ou pouco. É de daquele momento, se eu posso abençoar, eu faço. Então é isso que a gente tem que entender quanto a essa questão da mordomia também, né, do serviço ao Senhor. Uma pergunta que tem que fazer aqui, por que os irmãos não são? Acho que... Alguns não são, né? Por que alguns irmãos não são, né? Eu quero... O primeiro ponto que eu acredito é por imaturidade. Eu acredito que alguns irmãos ainda não entenderam, né, a necessidade deles de ser um abençoador do reino. Porque acaba que quando nós somos dizimistas e ofertando, nós estamos abençoando o reino, nós estamos abençoando aquilo que Deus está promovendo, aquilo que Deus está direcionando, né? Segundo ponto, eu acho, é falta de fé. Às vezes, muitos irmãos não têm fé, né? Tipo assim, vai me faltar. Eu costumo dizer, né? Eu estava conversando com o irmão esses dias e ele falou o seguinte, pastor, sempre quando eu tô mal financeiramente, eu começo a ser dizimista. Aí as coisas melhoram. Aí quando melhora, eu esqueço. Eu paro. Aí eu volto lá na estaca zero, volto a ser dizimista e as coisas começam a virar. Né? Questão de comprar carro, comprar casa, e Deus abençoar nesse nível. Por causa da fidelidade lá atrás, aí depois começa a embolar tudo e tal. Eu falei assim, irmão, tem que usar a mente, né? É mente. Cara, é na hora que você tem que você deveria ser com gratidão e não querer gastar com mais coisas. E não querer prosperar e não querer viver aquilo que talvez você não pode viver por causa de fidelidade ao Senhor. Então, assim, imaturidade, falta de fé e talvez a última avareza, né, pastor? Os irmãos, o coração ainda tá no dinheiro. Né? Não, e olha que nós estamos falando aqui há quase uma hora sobre dízimo. Nós nem estamos falando sobre oferta. Porque se é aquilo que a gente entende, uma vez que nós entendemos dessa maneira, né, que o dízimo é para hoje, que o dízimo é uma questão de gratidão, que eu posso ver
independente de ser ordem, mandamento ou não, eu posso ver nisso um princípio de Deus que ele trouxe para nós e eu obedeço. Mas esse é só o primeiro passo, como você falou. Então, assim, e a oferta? Porque a oferta é aquilo que eu entendo que não é parte dos 10%, mas aquilo que de fato é meu. De fato é meu. Então, eu só sou generoso quando eu oferto. Quando eu dou dízimo, eu só sou obediente. Só sou obediente, eu só estou cumprindo só ali. Estou fazendo, eu tenho que dizer como Jesus falou, né? Eu sou um pobre, eu sou um servo inútil. Porque eu só faço o que está me mandando, né? Então, quando eu oferto, quando eu vejo a necessidade do irmão, quando eu abençoo, aí eu estou sendo generoso. Porque, de fato, é meu aquilo ali que eu estou usando. E os irmãos precisam entender que é bênção para eles, né? Aqui na igreja, eu não brigo. Eu não mando cartinha. Irmão, tô percebendo que você não tá dando dízimo. Não mando. Não leio o nome dos dizimistas. A gente não tem oração pros dizimistas, né? A gente tem oração pela igreja, pelo povo de Deus, né? E a gente não briga com os irmãos, não trata diferente. Não fica fazendo distinção no assunto. Não, misericórdia. A gente aqui, graças a Deus, a gente lida bem com isso, né? Não fica... Mas os irmãos dizem, pastor, eu não dei dízimo esse mês, irmão. Isso é uma coisa entre você e Deus, tá tranquilo, né? A igreja é do Senhor. Eu nesses 4 anos de igreja como presidente, eu tenho um olhar por cima das finanças. Pastor, tinha dia que eu falava assim, não vamos pagar. Não vai dar conta. Na segunda-feira entrava um dízimo que dava para pagar. Aí o irmão que dava um dízimo saía da igreja ou parava de dizimar por um motivo ou outro, né? Pessoal, particular. Falei assim, meu Deus, o irmão não dizimou. Eu falava isso, eu pensava isso. Mas é porque Deus estava tratando comigo, sabe? Deus levantava outro irmão que completava, que fazia. Então o que eu entendo hoje? O fato de você não ser, Deus vai colocar outro. A igreja é dele. Né? O fato de um irmão não ser dizimista, eu sempre costumo dizer isso. Irmão, não vai mudar. A igreja talvez vai reduzir alguns gastos, vai fazer alguma coisa. Passar por alguma dificuldade que não precisaria passar, né? Entendeu? Mas Deus vai levantar outro para abençoar. Eu lembro que há 2 anos atrás aqui, 2 anos, eu chamei a igreja toda, acho que você estava lá, numa reunião, e falei assim, irmãos, nós precisamos mudar de lugar. E para mudar de lugar, nós vamos gastar isso, gastar aquilo e tal. Eu preciso ver com vocês quem vai ser fiel ao dízimo e à oferta. Cara, eu lembro certinho, meu irmão chegou em mim e falou assim, pastor, eu não sou fiel no dízimo, mas a partir de hoje eu vou ser. A nossa igreja estava entrando, porque eu cheguei assim, passei um papelzinho para cada um, não sei se você lembra. Mas, irmãos, não tô cobrando, você só vai colocar... Para eu ter uma ideia do potencial da igreja. Do potencial da igreja. Aí cada um pôs sem pôr nome, só valor. Uma entrada nossa que era de 3 mil, o potencial da igreja era 6.200. Com os irmãos escrevendo. Eu mostrei para eles, gente, olha aqui. Onde que a nossa igreja poderia estar, né, com esse custo? Nosso custo era bem menor e tal. Aí a irmã me falou assim, pastor, eu não sou fiel, mas você pode contar comigo com essa quantia. Eu lembro certinho disso. Irmão, em 2 anos, o irmão já triplicou o dízimo dele. Ele começou naquela quantia e ele, literalmente, triplicou o dízimo dele. A gente repete o que foi falado aqui, né? É a pessoa com Deus, né? Quando ela entende, quando a coisa desce ao coração, o Senhor começa a trabalhar com ela. Porque a gente, nós como pastores, nós vamos sofrer as consequências do irmão, a irmã não entregar o seu dízimo. Todos vão sofrer porque, na verdade, é para esse espaço, é para o desenvolvimento da obra de Deus, né? É para o trabalho das crianças, é para o aluguel, é para a energia, é para o bem-estar da própria igreja. Para missões, né? Para missões, né? Para dar assistência. Então, todos sofrem. Mas Deus, quando encontra um coração sincero, aquela pessoa, como o texto diz, provai-me. Provai-me. Então, assim, prove. É a única forma de você saber é provando, né? Mas não tem como eu provar sem trazer, né? Exato. Aí eu trago. Que ele falou para me provar, eu traga e fazer prova de mim. Faça prova de mim. E você estava falando a lista aí das coisas que você acredita que, e de fato, impede alguns de contribuir, né? De honrar o Senhor nesse aspecto. E tem também uma que eu acho que as pessoas entendem mal o que Deus pensa sobre dinheiro.
Dinheiro é um assunto mundano. É. Dinheiro é um assunto do diabo. Dinheiro é uma coisa... Bom, irmão, a gente precisa de dinheiro, então quer dizer, Não, a gente tá abrindo concessão na nossa vida para coisa do diabo? Não, Deus nunca abriu essa concessão. E uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor e, de fato, ele diz, olha, quem pensa que Deus não olha para dinheiro, tem que prestar atenção em Jesus no culto. Uhum. Naquele culto onde todo mundo estava entregando a sua oferta, ele estava prestando atenção. Eu tava olhando ali. Ele estava olhando os ricos dando do que sobrava e ele viu uma viúva. Como é que Jesus prestou atenção nisso? Porque ele estava olhando. Ele estava vendo a sinceridade daquela mulher. E Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Eu acredito que naquele momento ele estava recebendo aquilo que ele quer de fato. Sim. Né? Aquela mulher deu uma moedinha, né? Deu 2 moedas, uma quantidade que não tinha comparação. Mas Jesus ficou satisfeito com ela. Porque é esse coração que ele procura. Né? Não adianta também. Por isso que não é lei. Porque não adianta também a pessoa ser dizimista e ela ter o coração fechado. Ela faz aquilo ali sem nenhum tipo de envolvimento. Ficar ali olhando o que está acontecendo, Não, ela às vezes até indiferente mesmo. Eu dou aqui, mas não me importa o que vai acontecer, não. Não é uma oferta que ele entrega para Deus. Não é gratidão. Da gratidão, do culto, do reconhecimento de Deus na vida dele. Deus, obrigado por tudo que você tem me dado. E às vezes a pessoa pensa que ela é o próprio braço dela que sustenta ela. Ela está fazendo um favor à igreja, fazendo um favor ao pastor, fazendo um favor a alguma coisa, quando na verdade não. Nós somos todos dependentes de Deus. Né? É Deus que dá tudo. E quando a gente entende isso, a vida nossa muda, né? Vamos lá. Acho que ofertas, né, pastor? Acho que ofertas é generosidade, né? Não fique só no dízimo, né? É muito importante dizer isso. Oferta, irmão. Oferta na vida do irmão. Chama o irmão para comer um sanduíche. Paga o sanduíche para ele. Oferta na vida de alguma pessoa. Se você sentir no coração de dar para alguém, dá. Eu lembro, eu já contei isso aqui, acho que eu não contei, não vou contar. Se você chegou até aqui, acho que eu contei com o Paulo César, não sei. Acho que eu ia contar no podcast do Paulo César, eu não contei. Passei uma vergonha danada, pastor, um dia. Eu acho que foi da viagem. Eu falei isso com quem? Eu falei algum podcast? Não sei se no podcast, ou foi no mas pessoal. Você contou já pra gente na igreja. Da igreja, eu contei na igreja, né? Um dia, Deus mandou eu dar uma oferta para um rapaz numa casa de recuperação. Mas era quase que o dinheiro que eu tinha no bolso e eu teria cartão para poder almoçar na viagem e chegar em casa. Eu não dei. Aí o pastor Paulo César, nós vindo embora, ele anda uns 2 quilômetros assim, 1 quilômetro, encosta o carro e falou assim, ó, Deus mandou dar uma oferta pro rapaz lá. E ele tira o dinheiro que eu tinha no bolso e ele entrega pro rapaz. Mas eu fiquei tão envergonhado naquele dia que eu falei assim, meu Deus do céu, eu perdi a benção. Eu perdi. Justamente, eu literalmente falei assim: Deus iria me abençoar, mas Deus mostrou isso para mim, né? E eu aprendi isso. Falei assim: olha, se Deus mandar você ofertar para alguém, irmão, não endureça o coração. Qualquer um vai lá e oferta, vai lá e paga, e que as janelas do céu vai se romper. Eu acho que a gente falou, talvez no Vida na Vida. A gente acabou tocando em alguns assuntos assim, por causa da meu chamado também missionário, né? Mas de um modo geral, quando eu atendi o chamado do Senhor para missões na Jocum, minha trajetória praticamente, quem mais me ofertava na minha vida, né? Porque na Jocum a gente tem mantenedores, eram os próprios missionários. Olha só. Os próprios missionários que às vezes estavam orando pela mensalidade de amanhã, às vezes Deus falava com eles, falava comigo, falava com outro e abençoava a vida do outro. As ofertas mais, vamos dizer assim, generosas que a gente recolhia nos cultos da missão, quando tem culto toda semana, né? Era exatamente quando a gente tinha um desafio. Às vezes a pessoa ia no quarto, buscava o que ela tinha para aquele desafio, uma viagem que a gente pagava do próprio bolso, às vezes, para fazer missões. Olha só. E às vezes ela levantava as melhores ofertas quando a gente tinha uma necessidade que não estava atendida. Então, e nunca faltava. Assim, Deus cuida. Né? Deus cuida, Deus prospera. E onde a gente pensa que está faltando, sobra milagre. Né? Sobra milagre. Então,
Eu quero fechar, pastor. Acho que a gente está Pode fechar, partindo pro não, final. tá. Minha fala aqui é exatamente com isso, dizendo que Deus não planejou que a obra dele fosse sustentada por milagre. A gente entende errado. A gente acha que o outro vai vir e vai fazer. Porque a gente acha assim, Senhor, faz um milagre financeiro. A gente está sempre orando por um milagre. Amém. Porque os desafios são sempre maiores do que a gente pode dar conta. Porém, Deus conta com o seu povo. Foi por isso que ele instituiu dízimos e ofertas. Uhum. Porque a obra dele, desde Melquisedeque, a gente não sabe o que ele fez com aqueles dízimos e aquela oferta de Abraão, mas certamente foi para cuidar da obra de Deus. Sim. Como os levitas cuidaram da obra de Deus, como a igreja tem despesa, tem que avançar com o evangelho no mundo e cuida da obra de Deus. Então a igreja, ela recebe o milagre do Senhor, mas o mandamento, aquilo que a gente sabe, agora no mandamento, mas a nossa gratidão, isso é fidelidade. Sim. Isso não é a gente ficar, não precisa a gente ficar orando todo mês por um milagre, se nós podemos obedecer, né? Se nós podemos reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Amém. E eu quero encerrar também falando, né? Você é um escolhido de Deus para abençoar, irmão. Você é um escolhido de Deus para ser fiel a Ele. Se Deus te salvou, se Deus... O mais difícil Ele fez, né? Que é salvar, que é trazer, que não vai dar todas as outras coisas. Então, assim, eu quero incentivar você, né? Eu estava falando isso, acabei trocando um pouquinho o assunto, eu quero voltar lá atrás. A maior preocupação que nós devemos ter com o dízimo, né? Nós que recebemos o dízimo como pastores, é com a sua vida. Mais abençoado é você que dá. Né? A gente tem que entender isso. A gente às vezes ora ao Senhor, busca Deus, que os irmãos entendam que é bênção para eles. Tem coisa que não é a gente que vai abrir, né? Às vezes os irmãos vêm aqui e reclamam, tal. A primeira coisa que eu faço: você tem sido obediente ao Senhor? Você tem sido grato ao Senhor? Porque a partir do momento que você tem sido grato, obediente a Deus, então ou é um processo de Deus na sua vida, ou é Deus te preparando para aquilo que você vai ganhar no futuro. Então, eu quero dizer para os irmãos essa noite obedeça a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor em tudo. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Obedeça a Deus, cara. Deus fará brotar da vida dos irmãos, da vida da comunidade e traz para nós. Deus, estou sendo obediente ao Senhor, mas eu não estou dando conta. A igreja, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos cuidar uns dos outros, né? Uhum. Principalmente os da casa. Então, assim, existe suprimento para nós. E é aqui que nós vamos cuidar das coisas do Senhor e é aqui que você entrega, né? Então, assim, então eu quero encorajar os irmãos a confiar em Deus, a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. E eu tenho certeza, isso aqui é a palavra de Deus que diz, Deus vai te abençoar. Nada vai te faltar. Não custa nada a gente também dizer, né, pastor? Sempre é importante isso, que nós, como pastores, nós também temos que lutar, né? Justamente. Obedecer. Não estamos ensinando aqui como superiores. Nada. Mas como alguém que está submisso a essa palavra e também tem as suas lutas e tem que ter fé e tem que obedecer do mesmo jeito. E tem que fazer do mesmo jeito. E tem visto as maravilhas de Deus, e né? Deus vai só cumprindo, né? É isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Tá na minha, Dogão? Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame graça, favor, prospere os seus caminhos, que a fidelidade do Senhor alcance você, a sua história, e que Deus te abençoe nos dízimos e ofertas. Seja fiel ao Senhor e no mais Deus fará. Deus escolheu você para ser o mantenedor da casa, da obra dele. Deus abençoe sua vida e vamos junto aí em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.